Olá, meus queridos, eu me chamo Carola e essas são histórias de terror enviadas por vocês. Obrigada por mandá-las para mim. E é mais um relato de lobisomem. O lobisomem salvou minha avó de bandidos durante o parto. Tudo que eu vou relatar aqui é a mais pura verdade. Sou do interior do Maranhão e morei com a minha mãe e avó na roça, num lugar árido de muita fome e morte. Eu vi os nossos animais morrerem de fome e sede. E quase foi esse o nosso destino. Não tinha muito o que fazer, além de esperar a morte chegar, ou até um grande milagre de nos tirar de lá. Nas noites de muita fome, eu podia ouvir o ronco do meu estômago, reclamando, e sentia uma dor do vazio que eu não tinha o que pôr dentro da minha barriga. E nessas noites, a minha avó nos falava sobre a história dela e do vovô, um sertanejo como todos nós. A vovó, que é mulher guerreira, estava grávida da minha mãe, quando o vô disse para ela que ia trabalhar no campo e sumiu no mundo. E desesperada por notícias, saiu atrás dele e perguntando a qualquer pessoa que passasse se o tinha visto, a qualquer desconhecido. Saía dia após dia durante longas e exaustivas caminhadas. E perto dela parir, sossegou em casa sozinha, com apenas um punhado de farinha de mandioca, sal e água para comer. Naqueles dias, um bando de criminosos invadiu as casas para roubar ou se abrigarem da polícia. Eles que eram todos criminosos procurados. Esses homens já haviam matado para roubar e mutilado, além de serem conhecidos sádicos, torturavam e estupravam mulheres indefesas. A minha avó nem tinha conhecimento desse grupo e continuava cuidando de sua vida, levando como podia. As contrações iam e vinham com mais frequência, e ela tinha certeza que a qualquer momento a minha mãe iria nascer. Na noite do dia 12 de julho de 69, algo de incrível e assustador aconteceu com ela. E depois de ferver um mingau de farinha, deixou ele de lado para esfriar. E os gritos de arruaça e sons de cavalos relinchando fez com que ela desse um pulo de susto, quase caindo da cadeira. As vozes eram as de homens se aproximando, risos bem altos e esbravejavam, e pareciam que estavam bêbados. A minha avó, além de sentir as dores do parto, se tremia toda escondida debaixo da mesa da cozinha, encolhida e assustada. Os homens começavam a bater irritados na porta, querendo entrar a todo custo. Batidas violentas e raivosas, entre palavrões ofensivos e ameaças. A porta não aguentaria por muito tempo, e a minha avó temia que o pior acontecesse. As contrações aumentavam e o ruído barulhento dos homens dava ainda muito mais medo. Ela não dizia uma única palavra diante do acontecido. Por mais guerreira e lutadora, nenhuma mulher podia sair daquela situação com vida ou dignidade. E ela puxou uma faca e sentiu que ia dar à luz a minha mãe naquele instante. E o impensado aconteceu. Os homens do bando começaram a gritar e a correr. Os ruídos deles tentando fugir de alguma coisa foi ficando mais pavoroso. E minha avó não compreendia o que estava acontecendo do lado de fora no terreiro. Só ouvia gemidos, gritos e pedidos de socorro. Muitos gritos desesperados. E no momento, quando os gemidos foram ficando mais baixos, houve um urro de uma fera. E tudo ficou um silêncio. Minha avó fez força e a minha mãe saiu de entre suas pernas, amarrada ao cordão umbilical. E a minha avó cortou com a faca
e a aninhou em seus braços. Ainda dava para ouvir os grunhidos de uma fera se afastando da casa, mas nenhum sinal dos homens. E ela sentiu um enorme alívio. Exausta daquela noite tão estranha, adormeceu deitada na cozinha. Mas quando ela acordou, estava deitada em sua cama, coberta, e a minha mãe ao seu lado. Talvez estivesse tão cansada que se deitou e acabou se esquecendo. Mais tarde se levantou e, receosa do que fosse encontrar no terreiro, abriu a porta. E haviam marcas no chão, unhas quebradas e rastros de sangue que levavam até o matagal. Mas a preocupação da minha avó era o que ia comer, já que não tinha mais nada em casa. E chegando ao fundo da casa, notou 4 codornas no batente da porta depositadas lá. Olhou para todos os lados e não entendeu quem havia deixado aqueles pássaros. Mas a fome dói. Ela levou as codornas para a cozinha e as preparou. Minha avó tomou todos os cuidados com a minha mãe, recém-nascida, e foi levando a sua vida. Mas estranhamente alguém a estava ajudando, pondo pássaros e pequenos animais para ela comer. E assim foi se fortalecendo e alimentando a minha mãe com seu leite materno. E ela começou a se lembrar do meu avô e sonhava quase todas as noites que era ele que a ajudava, trazendo comida. Só que ele não era mais um homem, e sim uma fera. Teve essa impressão quando saiu para o terreiro e notou olhos entre o matagal. Eram olhos de felino, brilhavam no escuro. Lá estava com certeza um animal que a tinha ajudado inúmeras vezes. E ela pensou, por que não? Talvez tenha sido o motivo por ele tê-la deixado. E sua curiosidade foi ficando cada vez maior. Mas se tivesse errada, isso lhe custaria a vida, sua e do seu bebê. E ela saiu para o matagal, onde sentiu que estava sendo seguida. Podia sentir olhos seguindo seus passos, e algo a impediu de prosseguir. Foi por um momento apenas que ela resolveu se virar e encarar aquilo que a acompanhava, tão de perto, e mudou sua posição para encará-lo, e viu que não era um animal comum, e sim um bicho enorme, coberto de pelo, com a face de um cachorro. Mas havia algo diabólico no animal. Não era algo desse mundo, e sim uma aparição do além. E ela correu o mais depressa que pôde e se abrigou em casa. Com os anos, o clima na região foi melhorando e ela pôde plantar verduras e até frutas no terreiro. E a vida foi ficando melhor, mas as codornas continuavam a aparecer e ela sabia que a criatura ainda a visitava. Mas ela não tinha mais tanto medo. E quando a minha mãe cresceu e virou uma moça, conheceu meu pai e se casaram. E quando eu fiz 13 anos, a seca já tinha assolado novamente a região e tivemos que partir. Do meu avô, eu só sei o que me contam. E se ele era um lobisomem, hoje tenho certeza que era assim. A minha avó nunca mais o viu e não sabe o que aconteceu com ele. Mas ela me confidenciou que tem certeza também que era ele, o lobisomem. Se você também tem uma história de terror, manda para mim que eu conto aqui. Até a próxima história sobrenatural. Beijos, tchau!